meu Pai que estás nos céus, mais uma vez nós nos queremos encomendar a Ti, porque reconhecemos que quando nos aproximamos da Tua Palavra, nós nos aproximamos do terreno santo. E nós queremos fazê-lo humildemente, Senhor, suplicando que o Teu Santo e Bom Espírito nos venha guiar e dirigir, que venha iluminar a nossa mente, que venha abrir o nosso coração, para que nós possamos compreender as maravilhosas verdades que Tu nos tens para revelar através da Tua Palavra e, em particular, através do primeiro livro da mesma, o livro de Gênesis. Acompanha-nos nesta noite, te pedimos tudo, já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, amigos, vamos começar a nossa palestra desta noite em Gênesis, capítulo 1 e versículo 1. Pois bem, exatamente o primeiro capítulo e o primeiro versículo da Bíblia. E creio que a maior parte daqueles que conhecem a Bíblia sabem o que é que este texto diz. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pois bem, eu gostaria de salientar que neste versículo nós encontramos a expressão no princípio, que é importante, encontramos a palavra Deus e encontramos também esta expressão criou os céus e a terra. Já vos vou dizer porque é que estou a realçar estes aspectos que vêm aqui mencionados em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Pois bem, vamos agora ao Evangelho de João, João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, e vamos ler igualmente o versículo 1. João capítulo 1 e também o versículo 1. Diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era quê? E o Verbo era quem? Melhor dito, era Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pois bem, muito claramente, estes dois textos da Escritura estão intimamente ligados entre si. Porque em ambos nós temos a expressão no princípio, quer em Gênesis 1:1, quer em João 1:1. Nós temos em ambos a ideia de Deus. Pois bem, em Gênesis 1:1 diz Deus, no princípio criou Deus. Em João 1:1 diz aqui que no princípio era o Verbo, mas logo na última parte do versículo diz que o Verbo era Deus, portanto, mesma coisa. Portanto, temos a expressão no princípio em ambos os textos, temos também a palavra Deus que é usada, e em ambos nós temos a menção da criação, de coisas que foram criadas. Portanto, em Gênesis diz que Deus criou os céus e a terra, em João 1:3 diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Temos então as três ideias em Gênesis e em João. O ponto que estou a tentar provar é que o Criador mencionado em Gênesis 1:1 é nenhum outro senão quem? Jesus Cristo. E porquê é que eu digo que é Jesus Cristo? Porque no capítulo 1 de João, mais à frente no versículo 14, falando ainda do Verbo, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pergunto, quem é este Verbo que se fez carne e habitou entre nós? Claramente Jesus Cristo. E este Verbo mencionado no versículo 14, que diz que se fez carne, é o mesmo Verbo mencionado no versículo 1 e também no versículo 3. E pelo paralelismo com Gênesis 1:1, nós podemos então concluir o quê? Que o Criador mencionado em Gênesis capítulo 1 e versículo 1 é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Portanto, por conseguinte, repito, o Criador de Gênesis 1:1 é Jesus Cristo. Gênesis 1:1 refere-se a Deus, mas nós sabemos que Jesus Cristo é Deus, através de João capítulo 1. Apesar de Jesus Cristo ser o Criador do mundo, Ele delegou, após ter criado todas as coisas, Ele delegou a administração das coisas que tinha criado a alguém, eu diria a um rei, e também a uma rainha, para que estes pudessem administrar o mundo para Ele. Vamos ler em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 28, essa delegação de responsabilidades que o Criador colocou sobre um rei. E já vos vou dizer porque é que estou a falar já sabem quem é que eu estou a falar, de Adão como sendo um rei. Gênesis capítulo 1 e versículo 28 diz o seguinte: e Deus os abençoou, falando do homem e da mulher, mencionados no versículo anterior, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Pois bem,
Se era para dominar, qual era a responsabilidade que eles estavam a receber das mãos do próprio Criador? Pois bem, tinham a responsabilidade de ser gestores, de serem administradores do planeta que o Senhor tinha criado. Então, o Senhor diz: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Ou seja, esta noção de dominai significa também governar, reinar. E por falar em reinar, sabem que cada rei, para ser rei, necessita de um território sobre o qual ele governa. E qual foi, portanto, o território sobre o qual Adão foi colocado para governar? Obviamente que foi a terra, como nos diz na última parte do versículo 28. Então, temos duas ideias principais neste versículo. A primeira ideia é que Adão foi colocado como rei neste planeta. E Eva, podemos dizer assim, que estava ao seu lado como rainha. A segunda ideia é que o seu território de domínio era nada mais, nada menos do que todo o planeta Terra. Contudo, se formos a Gênesis capítulo 2 e aos versículos 16 e 17, nós vamos descobrir que Deus estabeleceu uma condição para eles poderem continuar a exercer o governo sobre a terra e assim gozarem da terra como o território do seu domínio. Em Gênesis, então, no capítulo 2 e nos versículos 16 e 17, lemos o seguinte: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. E a propósito de ordem, pois bem, este termo pode soar um pouco a algo que está a ser imposto por Deus, mas esta ordem mostra como Deus os tinha feito seres moralmente livres. E eu quero que vocês pensem no seguinte: afinal de contas, se não tivessem a possibilidade de desobedecer, por que os advertir? Por que lhes dar então essa ordem? Pois bem, esta ordem só mostra que eles tinham a possibilidade de fazer o contrário daquilo que lhes estava a ser proposto, portanto, eram livres. Pois bem, Adão e Eva não pediram, obviamente, a Deus que os criasse, como é óbvio. Foram criados e agora tinham que escolher ser leais a Deus. É como se Deus lhes desse a oportunidade de dizer assim: ok, uma vez que vocês não escolheram vir à existência, uma vez que fui eu que os criei, mas vocês não foram vistos nem achados, como nós costumamos dizer, para terem surgido, pois bem, eu agora quero que vocês demonstrem se verdadeiramente querem servir-me ou não. Não era suficiente para Deus tê-los criado e fazer com que automaticamente o servissem. Deus queria dar-lhes a oportunidade de escolherem e assim colocou a árvore para que pudessem escolher servir a Deus, não porque Ele os tinha criado, mas porque eles o queriam fazer. Portanto, Deus tinha muito atenção a esta questão da liberdade de escolha. Portanto, queria que eles o servissem sim, mas por livre vontade. Jesus disse-lhes, é como se, podemos imaginar, este diálogo não vem na Bíblia, mas nós podemos imaginar Deus a dizer: Adão e Eva, eu criei-os, mas se quiserem continuar a reinar sobre a terra, se quiserem continuar a gozar o território do vosso domínio, vós deveis abster-vos de comer do fruto de determinada árvore. Têm que fazer uma escolha. Não vos vou forçar. Eu criei-os para me servirem, mas a decisão final será a vossa. Pois bem, vamos abrir aqui um parênteses no nosso estudo de Gênesis 2 para tomarmos consciência da condição em que Adão e Eva foram criados e de como eles estavam vestidos. Pois bem, vamos ler Gênesis capítulo 2 e versículo 25, o último versículo do capítulo 2. Diz-nos assim: Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam quê? Estavam nus e não se envergonhavam, diz-nos o texto bíblico. Ao lermos este versículo, claramente ficamos com a ideia ou ficamos com a impressão, melhor dito, de que Adão e Eva estavam totalmente nus. Contudo, necessitamos de compreender que eles estavam nus relativamente a vestimentas humanas. Não tinham qualquer vestimenta de origem humana, mas estavam vestidos com vestidos de luz. E agora vocês perguntarão, bom, mas como é que sabemos isso? Que eles estavam vestidos com vestimentas de luz. A Bíblia não nos dá essa indicação. Bom, temos algumas pistas na Escritura que nos indicam isso mesmo. E a propósito,
Sabem que as vestimentas de Deus, que na Bíblia são definidas como sendo brancas, são vestimentas de luz? Vamos ver um texto que está no Salmo 104, versículos 1 e 2. Salmo 104, versículos 1 e 2. Salmo 104 e versículos 1 e 2. Diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. E agora reparem, versículo 2. Coberto de quê? Coberto de luz, como quê? Como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, etc, etc. Então, como é que este texto diz que Deus está vestido? Como é que é o manto de Deus? É o manto de quê? O manto de luz. Adão e Eva, apesar de estarem nus no que respeita a vestidos de origem humana, estavam cobertos com a gloriosa luz de Deus. Vamos ler Apocalipse 12, 1 e 2. Vamos ao último livro da Bíblia, Apocalipse 12, 1 e 2, onde nos fala da verdadeira igreja. E vamos ver como é que essa igreja, claro, aqui no sentido figurado, está vestida. Ela é simbolizada por uma mulher e vamos ver como é que essa mulher está vestida. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida como? O que é que lá diz? Vestida do sol. E mais? E com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ou seja, era Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Ou seja, esta mulher é-nos descrita como vestida do sol. E depois ainda tinha a lua perto dela. E também estrelas. Ou seja, uma enorme luz rodeava esta mulher. E aqui temos uma imagem simbólica, mas que nos ajuda a compreender que o povo de Deus está revestido de luz. E como é que a mulher está vestida? Vamos ver um outro texto no Salmo capítulo 8. Vamos novamente ao livro de Salmos. Salmo capítulo 8. E vamos ver os versículos 3 a 5. Salmo capítulo 8 e versículos 3 a 5. E reparem o que é que nós temos aqui neste Salmo. Salmo capítulo 8 e versículos 3 a 5. Diz assim: Quando contemplo os teus céus, este é um salmo de Davi, é Davi, portanto, a falar, diz assim: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres. E agora reparem o que diz o versículo, aliás, ainda vou ler o versículo 4, última parte, e o filho do homem que o visites. E agora reparem o que diz o versículo 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra, o quê? O coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sob os seus pés tudo lhe puseste. Pois bem, por outras palavras, quando Adão foi criado, foi coberto com o quê? Com a glória e o esplendor de Deus. E foi coroado por ser o quê? Por ser o rei da criação. Quem é que normalmente é coroado? São os reis. Portanto, se aqui nos é dito que Adão foi coroado, o homem foi coroado, isso significa, foi coroado com glória e honra, isso significa que ele foi coroado como rei. Podemos então imaginar Adão e Eva no jardim do Éden, na sua inocência, nus, mas cobertos com os vestidos de luz, que Deus lhes tinha providenciado. Mas então Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus. Ou seja, no uso das suas faculdades, da sua faculdade de escolha, eles então decidiram exercer a sua liberdade de escolha para comer da árvore em vez de obedecerem a Deus. E gostaria que se apercebessem de qual foi o primeiro resultado do pecado deles. Vamos novamente ao livro de Gênesis, capítulo 3 e versículo 7. Gênesis, capítulo 3 e versículo 7. Diz-nos assim: Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam o quê? Percebendo que estavam nus. É interessante, já repararam que no versículo 25 do capítulo 2, que lemos há pouco, diz assim: Ora, um e outro homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, diz-nos este texto que estavam nus e não tinham qualquer problema. De repente, aqui no versículo 7 do capítulo 3, parece que já há um problema. O que é que isto indica? Que a nudez que é referida no capítulo 2, versículo 25, não é totalmente semelhante à nudez do capítulo 3, versículo 7.
E isso nos leva a concluir aquilo que eu já indiquei há pouco, que a nudez mencionada em Gênesis 2:25 era não uma nudez completa, mas uma nudez no que diz respeito a vestimentas humanas. E quando no capítulo 13 e no versículo 7 diz que percebendo que estavam nus, eles sentiram-se mal. E como é que nós podemos saber isso? Porque logo a seguir diz que cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vocês acham que eles iriam cozer estas folhas de figueira se estivessem tão bem como estavam no momento em que Gênesis 2:25 é retratado? Claro que não. Então aqui eles se apercebem que estão nus. E eu pergunto, o que é que mudou entre Gênesis 2:25 e Gênesis 3:7? O que mudou foi seguramente que em Gênesis 2:25 eles estavam nus, repito, no que respeita a vestimentas humanas, mas estavam cobertos com a glória que Deus lhes tinha coroado. Glória essa que é a mesma que o próprio Deus tem, porque nós já vimos num salmo que Deus, o seu manto é um manto de luz. Portanto, Deus partilhou essa glória que é dele mesmo com os seres humanos. Mas agora, quando Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, essa luz imediatamente, naquele instante, os deixou. E eles agora apercebem-se que estão numa nudez completa. Ora bem, essa é a razão, já agora deixem-me dizer-vos, pela qual na Epístola de Paulo aos Romanos nos é dito que, no capítulo 13 e versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão de quê? Da glória de Deus. Esta glória de Deus, Adão e Eva foram destituídos dela quando pecaram no início, certo? Pois bem, qual foi a solução, e temos que pôr aqui umas aspas na solução, que Adão e Eva encontraram para resolver o problema da sua nudez? Pois bem, e esta nudez, repito, foi-lhes manifesta quando esse manto de luz que tinham os deixou. Pois bem, eles cobriram a sua nudez, conforme nós lemos, com folhas de figueira. Mas sabem uma coisa interessante também? É que, apesar de terem coberto a sua nudez com vestidos artificiais, eles ainda assim se sentiam nus. E vocês perguntarão, como é que sabemos isso? Pois bem, vamos ao versículo 10. Gênesis, capítulo 3 e versículo 10. Diz-nos assim, este versículo. Deixem-me ler o versículo 9 também. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ao homem, diz aqui, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava aqui, o que é que ele diz? E porque estava nu, tive medo e me escondi. Bom, esperem aí um bocadinho. Aqui, Adão é confrontado pelo Senhor, que lhe pergunta onde estás, e ele estava escondido, e depois finalmente o Senhor o descobre, e depois lhe pergunta, e depois Adão responde, ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Portanto, Adão aqui diz que estava nu, mas no versículo 7 nós já tínhamos lido que eles já tinham cozido folhas de figueira para cobrir a nudez. Então o que é que isto indica? Indica que apesar de eles terem coberto a sua nudez física com folhas de figueira, quando Adão posteriormente fala com Deus e diz eu estava com medo e por isso fugi, porque estava quê? Porque estava nu. O que é que isto indica? Indica que apesar de estarem cobertos com as folhas de figueira, mesmo assim eles ainda se sentiam nus. E sabem porquê? Porque a verdadeira nudez que Adão e Eva sentiam não era a nudez física, era uma nudez da alma. Apesar de estarem cobertos com vestimentas artificiais agora, eles continuavam a sentir-se nus. Havia um vazio no seu interior. E esse vazio fazia-os tremer, ter medo de Deus. E aqui gostaria de realçar um facto, é que até aquele momento, diz-nos o livro de Gênesis, que pela viração do dia o que é que acontecia? Deus vinha visitar este santo par ao Jardim do Éden. E eu acredito que durante aqueles dias todos em que Deus os visitava, eles recebiam a Deus com grande alegria, com grande entusiasmo. E agora, no próprio dia, no mesmo dia em que eles pecaram, em vez de receberem a Deus com entusiasmo, o que é que eles fazem? Fogem de Deus. Deixem-me fazer aqui um pequeno parênteses, amigos, para dizer o seguinte. Esta reação comportamental de Adão e Eva, que fugiram da presença de Deus depois de terem pecado, sabem que ela ainda hoje se manifesta nos descendentes de Adão? E para mim,
essa reação comportamental é uma das maiores provas de que nós somos efetivamente descendentes de Adão e Eva. E sabem, vocês perguntarão, como assim? Bom, hoje em dia, quando as pessoas vivem, pode ser qualquer pecado, não importa qual seja o pecado, mas quando vivem em pecado, sabem qual é a tendência dessas pessoas? É para fugir de Deus. E muitas vezes fogem de Deus, fugindo, ou melhor, fogem indiretamente de Deus, fugindo daqueles que os fazem lembrar de Deus, ou daqueles que andam com Deus. Eu dou-vos um exemplo. Quando alguém que, por exemplo, até é membro de igreja, começa a afastar-se cada vez mais da igreja e começa a não vir, eu posso-vos garantir que na vida dessa pessoa já entrou o pecado. E já repararam o que é que acontece a essas pessoas quando alguém, por exemplo, da igreja procura ir fazer-lhes uma visita? Por exemplo, o pastor, ou não só, o que é que essa pessoa faz? Procura evitar a todo o custo ser visitada. Ou arranja uma desculpa, ou finge que não está em casa, ou quando vê alguém, procura... Sabem porquê? É exatamente o mesmo comportamento. Fuga de Deus. Ou fuga, neste caso específico, de alguém que vai trazer-lhes à consciência o pecado em que eles estão a viver. Foi exatamente isto que aconteceu com Adão e Eva. Eles fugiram de Deus. E fugiram porquê? Porque não estavam bem na sua consciência, obviamente. Já viram há alguma coisa diferente entre os descendentes de Adão e Eva? Nada de diferente. Bom, avançando. Então Deus veio ao jardim procurar Adão e Eva, e vamos ler agora no capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 8. Deixem-me ler, há bocadinho lemos o 7, depois lemos o 10, mas agora deixem-me ler seguido a partir do versículo 8. Diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Versículo 9, já lemos, mas vamos ler novamente. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus. Eu acho muito interessante esta pergunta que o Senhor agora vai fazer a Adão. Quem te fez saber que estavas nu? Parece que Deus estava a fazer esta pergunta como se não soubesse de nada. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? O Senhor não sabia de nada do que se tinha passado, certo? Claro que ele sabia. E a pergunta agora é, então se Deus sabia, por que pergunta? Exatamente. Deus fez a pergunta para dar a oportunidade a Adão de poder reconhecer que tinha errado. Para dar uma oportunidade a que ele fizesse uma confissão. Sabem que a confissão é o reconhecimento de que erramos. E como é que foi que Adão reagiu? Vamos ver. Versículo 12. Então disse o homem: a mulher que tu me deste, o tu não está lá na nossa versão, mas está subentendido, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Deixa-me fazer uma pergunta. Adão mentiu aqui? Ele mentiu? Não. Porquê? Vamos lá analisar com detalhe. A mulher que tu me deste por esposa, tinha ou não tinha sido Deus que tinha dado a Adão a mulher por esposa? A Eva? Claro que sim. Mas, ela me deu da árvore. Foi verdade isto? Foi. E eu comi. Ou seja, ele comeu como consequência da mulher lhe ter dado do fruto da árvore. Ele mentiu? Não. Mas qual é o problema então na resposta de Adão? O problema é que Adão, ao dar esta resposta, ele estava a fugir à sua responsabilidade pessoal. Não estava a admitir a sua cota-parte de responsabilidade. Estava a pôr a sua responsabilidade sobre o seu erro, sobre a mulher e indiretamente sobre Deus. Meus amigos, mais uma vez deixem-me dizer-vos, o facto de nós hoje, seres humanos, nos comportarmos exatamente da mesma maneira é mais outra prova de que nós somos efetivamente descendentes de Adão e Eva. Porque ainda hoje nos comportamos assim. Quando nós erramos, nós procuramos sempre encontrar um bode expiatório. Já ontem aqui vos referi isto e volto a referir. Ou um ser humano, ou Deus. E como é que Eva reagiu? Vamos ver. Versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher:
que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Pergunto, Eva mentiu também? Não. A serpente tinha enganado? Claro que sim. E foi como consequência desse engano que ela comeu? Claro que sim. Mas o que é que Eva também estava aqui a fazer? A fugir à sua cota parte de responsabilidade, a fugir em assumir a sua responsabilidade. E ela colocou a responsabilidade sobre a serpente e indiretamente sobre Deus, porque é como se ela estivesse a dizer, se tu não tivesses criado a serpente, ela não teria existido, e se ela não teria existido, eu não teria feito o que fiz. Então vê como é que é o mecanismo da desculpa, que é tão comum hoje em dia nos seres humanos, tão comum. Isto aqui, deixem-me dizer-vos, ao analisarmos aquilo que aconteceu com Adão e Eva depois do pecado, nós temos aqui um princípio básico da psicologia humana. E esta é a verdadeira psicologia. E este princípio básico da psicologia humana é que todo o ser humano tem muita dificuldade em assumir que erra. A propósito de errar, eu gostaria de que lessem comigo um texto que está em Jeremias, no capítulo 3. Jeremias, capítulo 3, é um texto fantástico. Jeremias, capítulo 3, e no versículo 13 diz o seguinte: tão somente reconhece a tua iniquidade. Reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus. Pergunto, quando Jesus Cristo, que já vimos no início que foi Ele o Criador e foi Ele que apareceu no Jardim do Éden aparecia todos os dias para falar com os nossos primeiros pais e depois apareceu a fazer estas perguntas. Pergunto, era isto que Jesus queria que eles fizessem? Reconhecessem que tinham errado? As perguntas que Ele lhes fez tinham esse objetivo? Claro que sim. Aqui, neste texto de Jeremias 3,13, vou ler mais uma vez, tão somente reconhece a tua iniquidade. Conseguem ver neste texto um apelo quase desesperado do Senhor para que nós possamos tão somente reconhecer a nossa iniquidade? Era isso, tão somente isso, que Deus queria de Adão e Eva. Bom, naquele momento eles deram a volta, fugiram à sua cota de parte de responsabilidade, mas mais tarde acabaram por assumir. Ainda bem para eles. E, meus amigos, deixem aqui fazer um parênteses muito importante para dizer, ainda bem para nós, quando nós reconhecemos que erramos diante do Senhor. Não vale a pena nós fugirmos de Deus. Não vale a pena dizer, eu fiz, mas... Cuidado com os mas. Em tentarmos justificar os nossos erros. Porque os nossos erros não têm desculpa. Nós devemos assumi-los plenamente e simplesmente dizer diante de Deus, errei, transgredi, sou culpado. E agora, Senhor, olha, aqui estou pedindo perdão. É isso que nós temos que fazer. Bom, avançando. Gostaria de enfatizar aqui algo que tem a ver com isto. Eu falei na psicologia, já ontem aqui eu mencionei este aspecto, mas gostaria de enfatizar hoje mais uma vez. Os psicólogos e os psiquiatras hoje em dia, e esta é uma área na qual me sinto relativamente bem para falar, porque andei no curso de psicologia e trabalhei em psiquiatria como enfermeiro, mas psicólogos e psiquiatras, e atenção, não tenho nada contra psicólogos nem psiquiatras, mas reconheço que hoje em dia, normalmente, o que eles fazem é tratar os sintomas de distúrbios ou desequilíbrios psicológicos e não a doença que provoca esses sintomas. Não sei se repararam que nesta passagem que nós acabámos de ler, pela primeira vez na história humana, nós temos a descrição do sentimento de culpa. Nós temos Adão e Eva com uma baixa imagem de si mesmos. E essa é a razão por que se esconderam de Deus. Nós temos o medo, e lemos há bocadinho o texto que diz que Adão fugiu porque teve medo. Nós temos a acusação que surge. Adão começa a acusar a sua mulher e a acusar indiretamente Deus. Eva acusa a serpente e indiretamente a Deus. Ou seja, o jogo da acusação, digamos assim como a culpa, a baixa imagem de si e os conflitos, tudo isso começa com o quê? Começa com o pecado. E se quisermos, por conseguinte, resolver estes problemas psicológicos, para onde é que nós temos que começar? Temos que resolver o problema na sua raiz.
A única via para solucionar esses problemas é resolver a raiz do problema, que causa todas essas coisas. E qual é a raiz do problema? É o pecado. E qualquer psiquiatra ou psicólogo, meus amigos, que não lida com a questão fundamental do pecado, nunca pode trazer cura às pessoas. Ele pode andar ali a rodear a questão, mas nunca vai direto ao assunto, enquanto não resolver isto. Vamos voltar então a Adão e Eva. Então Adão e Eva aí estão no jardim, escondendo-se de Deus e Deus a procurá-los. Eles estão vestidos com vestimentas artificiais, as tais folhas de figueira, mas estão nus, escondendo-se de Deus com medo, porque Deus tinha dito que se comessem da árvore, certamente morreriam. E quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles perderam aquilo que originalmente Deus lhes tinha dado, já vimos isso. Mas eles perderam igualmente, perderam, portanto, as vestes de luz, mas perderam algo muito importante também. Perderam o domínio que Deus lhes tinha dado sobre a terra e perderam também o território sobre o qual Deus os tinha colocado como governadores, como administradores, como gestores. Eu quero que vocês venham ver comigo um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4. E esta passagem é uma passagem que fala do momento em que Jesus foi tentado pelo diabo. Eu gostaria que notássemos aqui algo que o diabo disse a Jesus. Lucas, no capítulo 4 e nos versículos 5 a 7, lemos o seguinte. Não vamos ler todas as tentações que o diabo colocou diante de Jesus. Vamos ler a segunda, diz assim, a partir do versículo 5. E ele, levando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade, escutem bem, a autoridade e a glória destes reinos, porque ela o quê? A autoridade e a glória me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda, ou seja, a autoridade e a glória será tua. Repararam que aqui o diabo está a dizer a Jesus que ela, a autoridade e a glória, me foi entregue. Agora a pergunta que eu faço é, quem é que entregou esta autoridade e esta glória ao diabo? Foi Adão. No início, quando ele fez a vontade, quando ele escolheu não obedecer a Deus e obedecer antes ao diabo, ele entregou, deixem-me usar esta expressão, de mão beijada, a autoridade e o domínio que ele tinha recebido de Deus às mãos de Satanás. Sabem que é por essa razão que Jesus, em João 12, 31, e vamos ler esse texto, João 12, 31, se refere a Satanás como sendo o quê? Como sendo o príncipe deste mundo. Conhecem esse texto? Vamos lê-lo. João 12, 31. João 12, 31. Sabem, amigos, ao longo deste seminário, aquilo que eu gostaria de enfatizar, e deixem-me só fazer aqui um pequenino parênteses, é que nós pudéssemos compreender. Eu sei que muitas destas verdades são conhecidas, mas eu gostaria que ao longo deste seminário nós pudéssemos articular todas estas verdades, estas realidades de forma lógica, para que nós pudéssemos entender, portanto, o relacionamento, a relação que há entre estas verdades. Portanto, aquilo que eu quero aqui enfatizar é que o diabo, ao dizer a Jesus, me foi entregue, portanto, ele tinha razão no que estava a dizer. Embora ele seja mentiroso e pai da mentira, como Jesus lhe disse, ele muitas vezes diz a verdade também. E aí ele estava a dizer a verdade. Lhe foi entregue. E foi entregue, como vimos, por Adão. Então, em João 12, 31, repare o que é que Jesus disse do diabo. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Outras versões dizem o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo, segundo Jesus? Era Satanás. Bom, ia ser, ou até aqui tinha sido o príncipe deste mundo. Quando Jesus iria morrer na cruz do Calvário, Jesus iria arrebatar o domínio e a autoridade que Adão tinha dado para Satanás. Agora Jesus, como segundo Adão, veio readquirir esse domínio que Adão tinha perdido para Satanás. E a partir do momento em que Jesus morreu na cruz, essa autoridade que Satanás tinha de ser o príncipe deste mundo foi-lhe retirada. Pois bem, no livro de Jó, por exemplo, nós vemos como Satanás se apresentou diante de Deus como sendo o governador deste mundo. Vamos ao livro de Jó, capítulo 1, e aí nós encontramos o seguinte, Jó, capítulo 1, e no versículo 6 lemos o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, eu faço-vos a pergunta, que filhos de Deus são estes?
Pois bem, não podem ser seres humanos. Sabem porquê? Vamos ver, vamos continuar a ler. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E agora repare o que diz o versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? E agora reparem na resposta que ele vai dar. E a resposta que ele dá é esta. Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Vejam comigo, tentem visualizar a cena. Satanás apresenta-se diante do Senhor e o Senhor lhe pergunta, de onde é que vens? E ele diz, venho da terra. Eu pergunto, se Satanás diz que vem da terra, ele estava na terra? Não. Por exemplo, se eu perguntar a um de vós, de onde é que vieram hoje? E vocês me disseram, olha, eu hoje vim de uma viagem a Lisboa. Bom, vocês ao dizer isto, eu vim de Lisboa, isso pelo menos significa que vocês estão num outro sítio qualquer, mas não Lisboa. Portanto, aqui quando o diabo diz vim da terra, ele estava num ponto qualquer do universo, menos na terra. Mas diz-nos o versículo 6, conforme lemos, que Satanás se apresentou entre os filhos de Deus. Ora, se esta reunião teve lugar em algum ponto no universo que não na terra, então estes filhos de Deus eram seres humanos? Não eram. Quem eram estes filhos de Deus? Certamente seres que foram criados por Deus, mas que eram seres criados por Deus e que vivem onde? Que vivem noutros planetas. E o representante desses planetas, talvez o pai de cada uma dessas raças, veio apresentar-se diante do Senhor. Eu pergunto, quem é que acham que deveria estar presente como representante do planeta Terra nesta reunião? Quem? Adão. Mas quem é que se apresenta no lugar de Adão? Satanás. Porquê? Porque Adão deu de mão beijada o seu domínio e a sua autoridade a Satanás. Agora Satanás pode-se apresentar no céu como o representante legítimo, entre aspas, do planeta Terra. Está isso claro na vossa mente? E agora reparem, no versículo 8 nós lemos, perguntou ainda ao Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Reparem na cena. Eu gosto de tentar imaginar o que está a passar. Então reparem, Satanás está ali, entre os filhos de Deus, portanto, algures no universo e certamente junto ao trono de Deus. Então o Senhor pergunta, onde é que vens? Ele diz, eu venho de rodear a terra. Ou seja, eu venho do meu domínio, é como se ele estivesse a dizer, venho do meu domínio. E agora o Senhor diz-lhe assim, olha, lá no teu domínio de onde tu vens, por acaso não viste lá o meu servo Jó? Ele não disse o teu servo, diz o meu servo Jó. E eu acho que podemos aqui dizer que neste momento é como se Deus tivesse, desculpem a expressão, posto uma pedra no sapato de Satanás. Para lhe fazer compreender que afinal do domínio de onde ele vinha, nem todos aqueles que habitavam no domínio dele eram seus súbditos. Havia pelo menos uma pessoa que era Jó, que era servo de Deus, não servo de Satanás. E quando Deus diz isto a Satanás, como é que acham que ele ficou? Danado. Porquê? Porque ele teve que reconhecer que realmente Jó não era dele. E é por essa razão que ele agora vai iniciar o quê? Aquilo que ele habitualmente faz. Começa a acusar Jó. Aliás, no livro do Apocalipse, iremos ver ao longo deste seminário que no livro do Apocalipse Satanás é apelidado de acusador dos nossos irmãos. E foi isso que ele fez com Jó. Acusou Jó. Diz, por acaso Jó de Baal teme a Deus. Bom, vamos avançar. Voltando a Adão e Eva. Podemos então imaginar que eles estariam a tremer de medo pelas consequências que certamente viriam sobre eles. E o que é que Jesus vai dizer à serpente? Alguns dizem que Deus fez uma promessa a Adão e Eva, mas isto é apenas parcialmente verdade. Deus fala para a serpente, em Gênesis 3,15, já ontem vimos, hoje vamos ver um bocadinho mais em detalhe, mas obviamente Adão e Eva estão ali a ouvir aquilo que Deus tem para dizer para a serpente, e ao ouvirem isso lhes tornou o quê? Numa promessa, numa esperança. Vamos voltar ao livro de Gênesis, capítulo 13 e versículo 15. Gênesis, capítulo 13 e versículo 15. O Senhor, depois de... Reparem que no versículo 14 diz, então o Senhor Deus disse à serpente. E no versículo 14 nós encontramos a maldição que vem sobre o animal esse que foi utilizado pela serpente, já vamos ver que serpente é esta. Aliás, posso já dizer, em Apocalipse capítulo 12 e versículo 9, que podemos ler muito rapidamente,
Apocalipse capítulo 12, versículo 9, repare o que é que aí diz. Apocalipse 12, versículo 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Eu pergunto, porquê é que acham que aqui no livro de Apocalipse vem mencionado este termo, a antiga serpente? Para nos fazer recordar de quê? Para nos fazer recordar daquilo que está em Gênesis capítulo 3. Então diz, a antiga serpente que se chama quê? O diabo e Satanás. Então o Senhor no versículo 14 primeiro fala para o animal, lança a maldição sobre o animal, mas agora no versículo 15 fala para aquele que estava por detrás do animal. O animal foi apenas um médium que foi usado por Satanás, pelo diabo. Mas agora o Senhor fala para Satanás e diz assim, porém inimizade entre ti, o diabo, e mais quem? E a mulher. Entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Meus amigos, temos aqui 4 elementos em Gênesis 3,15 que eu gostaria de realçar neste momento, porque nos vão ajudar a compreender este grande conflito entre, aqui mencionado em Gênesis 3,15, ao longo de toda a Bíblia. Nós temos aqui inimizade. Portanto, reparem que o Senhor diz, porém, inimizade. É Ele que está a falar. E Ele diz, eu porém inimizade. Já agora deixem-me fazer aqui um parênteses. Muitas vezes nós tentamos fazer amizade com aquilo que o Senhor, ou naquilo onde o Senhor pôs inimizade. E aquilo que eu gostaria aqui de realçar é que, assim como aqui está dito que haveria inimizade, e já agora deixem-me dizer que há aqui 3 tipos de inimizade. Há uma inimizade entre a serpente e a mulher, há uma inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher, e há também uma inimizade, e essa é a principal guerra, é entre o descendente da mulher e a serpente. Porquê? Porque nos diz na última parte do versículo 15 que este, referindo-se ao descendente da mulher, te ferirá a cabeça. Eu pergunto, o que é que acontece quando uma serpente tem a sua cabeça esmagada? Ela morre. Procurem matar uma serpente apenas passando por cima da cauda ou de metade do corpo. Não funciona. Eu vivi em África, aliás, nasci em África, e lembro de algumas pessoas que às vezes iam nas estradas lá pelo mato e viam serpentes a passar e passavam por cima delas, elas continuavam. A menos que a serpente fique com a sua cabeça esmagada ou que lhe cortem a cabeça, ela continua a sobreviver. Portanto, aqui o que é que indica? Indica que esta ferida seria uma ferida para quê? Para destruir a serpente. Reparem, gostaria talvez de vos levar a visualizar melhor esta imagem que aqui vem. Ou seja, imaginem, por exemplo, conforme diz aqui, este ferirá a cabeça. Imaginem, por exemplo, uma pessoa que levanta o pé para depois fazer com que esse pé deixe com força para esmagar a cabeça da serpente. E eu pergunto, o que é que pode acontecer no momento em que o pé está para descer, para esmagar? A serpente, num movimento rápido, pode quê? Morder o calcanhar, mas essa mordedura no calcanhar sai-lhe cara, porque esse pé acaba por descer até abaixo e esmaga a cabeça da serpente. É esta a imagem que nos é dada aqui em Gênesis 3,15. Pois bem, temos então inimizade, aqui referida, nós temos aqui a menção da serpente, nós temos a menção da mulher e temos também a menção de uma semente. Mas a verdadeira guerra, deixem-me enfatizar isto, irá ser entre a semente da mulher e a serpente, ou entre o descendente da mulher e a serpente. É como se Deus estivesse a dizer à serpente naquele momento, escuta, tu conseguiste tomar o domínio e o território das mãos de Adão e por conseguinte venceste a batalha com eles. Mas eu vou enviar ao mundo uma semente ou um descendente que irá travar uma batalha contigo, no mesmo terreno onde venceste a Adão, e ele irá ganhar a vitória sobre ti, recuperando assim aquilo que Adão perdeu. Vocês acham que naquele momento Satanás, como é que ele deve ter ficado? Eu acho que ele deve ter tremido da cabeça aos pés. Porque aquele que estava a falar para ele era alguém que tem autoridade. Não era mais uma simples criatura, era o próprio Criador. Ele estava a dizer, eu hei de ir. E porquê que Deus está a falar, Jesus Cristo está a falar para a serpente e fala no descendente da mulher? Porque esse descendente da mulher, iremos ver também ao longo deste seminário, esse descendente da mulher não iria apresentar-se no campo de batalha
na mesma forma como ele estava ali a apresentar-se diante de Satanás no Jardim do Éden, iria apresentar-se de uma outra forma, numa forma humana e numa forma muito mais fraca. Daí, portanto, ser referido que seria a semente ou o descendente da mulher. Bom, quando Adão e Eva ouviram esta conversa, ou eu diria mesmo esta ameaça que Jesus Cristo faz a Satanás, como é que acham que eles ficaram? Bom, depois de eles terem vivido aquela terrível angústia de não saber, ou melhor, de saber que aquilo que lhes iria suceder era a morte, mas eles ainda não sabiam muito bem o que era isso da morte, porque até ali não tinha havido morte nenhuma. Como é que acham que agora Adão e Eva vão se sentir depois de ouvirem este tipo de desafio de guerra que Jesus Cristo lança a Satanás? Eles devem ter ficado com uma réstia de esperança, com alegria nos seus corações, sabendo que agora o seu Criador ia tomar a guerra nas mãos, iria vencer aquilo que eles tinham perdido, iria reconquistar aquilo que eles tinham perdido. Meus amigos, se isto não são boas novas, eu não sei o que é que boas novas são. E daí se dizer com muita propriedade que aqui nós temos em Gênesis 3,15 a primeira mensagem do Evangelho. E o que é o Evangelho então? Uma mensagem de quê? Uma mensagem de libertação. Uma mensagem em que aquele que se empenha na batalha, que é o próprio Deus, promete libertação àqueles que tinham ficado escravos e submissos ao domínio de Satanás. Bom, outras questões que eu gostaria de que nós pudéssemos responder antes de encerrarmos a nossa palestra de hoje. Quem é a semente da serpente? Vamos a João capítulo 8 e versículo 44. Aqui Jesus está em diálogo com alguns judeus do seu tempo e repare o que é que Jesus lhes vai dizer. João capítulo 8 e versículo 44. Diz o seguinte: vós sois do diabo, que é o vosso pai. A propósito, deixem fazer aqui um parênteses. Não vejo aqui nenhuma atitude politicamente correta da parte de Jesus. Hoje há muitos líderes religiosos que tentam ter um discurso que é politicamente correto, que, enfim, que só diz o bem, que aquelas coisas menos agradáveis de se dizer não se dizem. Pois bem, Jesus não teve essa preocupação. Aqui Jesus foi direto ao ponto e disse algo muito duro, mas esse algo muito duro não era menos verdade. Aliás, era a verdade inteira. E Jesus disse: vós sois do diabo, que é vosso pai. Quem é a semente da serpente? Não são aqueles que descendem literalmente da serpente. A serpente não tem o poder de dar vida. Mas são aqueles que se assemelham no caráter a essa mesma serpente. E aqui Jesus está a dizer: vós sois do diabo, que é vosso pai, e reparem o que é que ele continua a dizer, e quereis satisfazer-lhe os Ou seja, entre estas pessoas e a serpente há uma total fusão, há uma união total. Ou seja, eles representam o caráter do seu pai. Na parábola do trigo e do joio, que nós encontramos em Mateus 13, vamos ver o que é que Jesus ele próprio disse que era o joio. Mateus, capítulo 13 e versículo 38. Diz assim: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos de quem? Os filhos do maligno. Mais uma vez, esta expressão filhos do maligno não significa que são descendentes literais do maligno. São pessoas que são filhos do maligno porque se identificam totalmente com ele. E a propósito, sabem qual foi a primeira pessoa na história humana que se identificou totalmente com a serpente? Caim. Em 1 de João 3,12, já lemos ontem, podemos ler novamente. 1 de João 3,12, o que é que diz? Diz assim, 1 de João, capítulo 3 e versículo 12. Não segundo Caim, que era de quem? Que era do maligno. Porquê que ele matou o seu irmão Abel? Porque ele estava a satisfazer os desejos de quem? Estava a satisfazer os desejos de Satanás. Agora, quem é a semente da mulher? Já referi, mas gostaria de deixar ainda mais claro. Vamos ler mais uma vez Gálatas, capítulo 3 e versículo 16. Gálatas, capítulo 3 e versículo 16. Diz o seguinte:
Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. No capítulo 12 nós encontramos promessas que são feitas à descendência de Abraão. Só que essa descendência não são todos os descendentes. Paulo deixa isso bem claro. Olha o que ele diz aqui. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é quem? Cristo. Quem é então o descendente da mulher ou a semente da mulher? Cristo. Em Gálatas, capítulo 4 e versículo 4, reparem, falando da vinda de Jesus, diz Gálatas 4:4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de quem? De mulher. E por falar em nascido de mulher, venham ver comigo uma genealogia que nós encontramos em Mateus, no capítulo 1. Mateus, capítulo 1, e reparem, no versículo 16, diz assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Sabem que algo que é muito comum na Bíblia, sobretudo quando fala de genealogias, em quase todas as genealogias da Bíblia se fala de homens, não de mulheres. E se diz, por exemplo, que um homem gerou outro homem, e este gerou aquele, e um homem gera um homem gera um homem. As genealogias são assim, por exemplo, Gênesis 5, quando fala dos descendentes de Adão através de Sete. Adão gerou a Sete gerou, etc. Portanto, é sempre um homem a gerar um homem. Pois bem, aqui temos algo muito incomum. Porque mesmo nesta genealogia do capítulo 1 de Mateus, nós temos um homem a gerar um homem, um homem a gerar um homem, um homem a gerar um homem. E finalmente chegamos a Jesus e diz, não, ele foi gerado de uma mulher. Porquê? Porque é para fazer a tal ligação com Gênesis 3,15, para que todos soubessem que este era, efetivamente, o tal descendente da mulher. E não se podia dizer de Jesus que ele era descendente de um homem, porquê? Porque ele não descendeu de nenhum homem. O seu pai era o pai celestial. Pois bem, e por falar em genealogias, deixem-me dizer-vos que, por exemplo, em Gênesis capítulo 5, nós temos os descendentes de Adão pela via de Sete. Nós depois encontramos em Gênesis, no capítulo 11, versículos 10 a 32, os descendentes, e nessa genealogia de Gênesis 5, é a partir de Adão até Noé. Temos 10 gerações. Desde Adão até Noé, 10 gerações. A sétima geração é Enoque. Daí na Epístola de Judas dizer Enoque, o sétimo depois de Adão. Temos 10 gerações desde Adão até Noé, Gênesis 5. Depois em Gênesis 11, versículos 10 a 32, temos outras 10 gerações desde desde Sem, filho de Noé, até Abraão. Repito, 10 gerações de Adão a Noé. Depois de Sem até Abraão, outras 10. E depois aqui em Mateus 1, temos então a genealogia desde Abraão até Jesus. E conforme diz o versículo 17, temos 14 gerações de Abraão até Davi, depois de Davi até ao exílio na Babilónia, outras 14 gerações, e desde o exílio na Babilónia até Cristo, 14 gerações. Então, recapitulando, desde Adão até Noé, 10 gerações, de 100, porque Noé já está incluído nesta primeira contagem, de 100 até Abraão, outras 10, 20, e depois temos aqui mais quantas? Temos aqui mais 42, 14 vezes 3. Ou seja, temos 62 gerações desde Adão até Jesus Cristo. Eu pergunto, porquê é que estas genealogias aparecem na Bíblia? Para traçar toda a linhagem santa pela qual esse descendente da mulher haveria de aparecer no mundo. E é a razão pela qual no Novo Testamento não temos mais genealogias. E, inclusivamente, o apóstolo Paulo diz, não se preocupem mais com as genealogias. Sabem porquê? Porque a função das genealogias tinha chegado ao fim. E a função das genealogias era traçar toda a linhagem, desde Adão até quem? Até Jesus Cristo. Está claro este ponto? Bom, vamos terminando. Ora bem, eu gostaria de terminar esta reunião de hoje dizendo o seguinte. Já ontem referi isto e hoje vou enfatizar mais uma vez este ponto, porque ele vai ser de crucial importância para as palestras que vêm a seguir. Quando Satanás ouviu lá no jardim do Éden, Jesus Cristo lhe dizer que haveria de vir o descendente da mulher, que era ele próprio,
mas de uma outra forma, e que ele lhe viria ferir a cabeça, a partir daquele momento, em que Satanás deve seguramente ter tremido da cabeça aos pés, como já disse, mas a partir daquele momento, o que é que vocês acham que ficou registado na mente de Satanás? Ele deve ter colocado como prioridade número 1 ele lutar por quê? Pela sua sobrevivência. E ele deve ter dito, eu irei fazer tudo o que está ao meu alcance para impedir que essa semente da mulher ou esse descendente da mulher venha. E sabem quando é que nós vamos encontrar a primeira tentativa de Satanás para que a semente não possa vir? É em Gênesis, no capítulo 4. Em Gênesis, no capítulo 4, temos a primeira manifestação deste conflito, predito em Gênesis 3,15. O que é que vocês acham? Quando Caim e Abel começaram a crescer, Satanás começou a olhar para os dois e dizia, Caim é muito igual a mim, ele faz aquilo que eu quero, não tenho problemas com este. Abel, história diferente. Abel faz os sacrifícios. Ele lembrava-se daquele sacrifício que Deus tinha feito no Jardim do Éden para cobrir a nudez de Adão e Eva. Ele via que Abel era realmente alguém que se inclinava para Deus. Ele começou a pensar, será que este Abel é o tal descendente que há de vir? Ou pelo menos, será que é através dele que o descendente vai vir? Antes que isso aconteça, deixa cá eu dar cabo dele. Quem é que vocês acham que inspirou Caim a matar o seu irmão Abel? Foi uma ideia que surgiu apenas na mente de Caim por ele próprio? Não. Vimos há pouco em 1 João 3,12, quem é que estava por detrás? O maligno. Então, quando o maligno viu que Abel estava morto, pensou, ok, Caim está do meu lado, Abel está morto, missão cumprida. Agora não tenho que me preocupar mais. Enganou-se. Deus iria dar um outro substituto, que foi Sete. Aliás, o nome Sete significa no lugar de substituto de. Meus amigos, nós temos coisas incríveis e maravilhosas para descobrir ao longo deste seminário. E eu espero que cada um de vós possa ter a motivação para nos continuar a seguir ao longo deste estudo maravilhoso de toda a Bíblia através do livro de Gênesis. Vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque mais uma vez acreditamos que estiveste presente no nosso meio e que através da presença do Teu Espírito, que certamente esteve nas nossas mentes, Tu nos ajudaste a compreender esta dinâmica do grande conflito que se iniciou no Jardim do Éden e que nos ajuda a compreender toda a história que vamos encontrar ao longo de toda a Bíblia e que vai ter o seu clímax, o seu apogeu no livro do Apocalipse. Ó Senhor, continua, Senhor, a dar-nos a motivação para podermos vir aqui e aprendermos mais de Ti através da Tua Palavra e que possamos, Senhor, pela Tua graça, nós compreendermos estas maravilhosas verdades que a Tua Palavra tem para nos revelar. Obrigado por ter estado connosco esta noite. Faz com que amanhã possamos estar aqui novamente pela Tua graça. Te pedimos tudo e Te agradecemos no nome santo e bendito do nosso Salvador Jesus. Amém.